no que diz respeito à formação do corpo pericial e também do corpo policial, etc, etc, etc. E não obstante a minha excelente relação com o Ministério Público, aqui o Dr. Marcos Caio sabe bem disso, a minha excelente relação com a polícia, com as polícias como um todo, eu sempre defendi que a perícia criminal e a polícia judiciária, elas deveriam estar, de certa forma, atreladas ao judiciário. E preza aos princípios da independência, da imparcialidade e equidistante do Ministério Público, equidistante da defesa, seja a Defensoria Pública, seja quem for. Aí você vai dizer, não, você queria criar o juizado de instrução? Não queria criar o juizado de instrução. O que eu sempre sonhei, se eu tivesse a chance de fazer, eu vou criar uma polícia judiciária agregada ao poder judiciário, autônoma e independente, para que não fique à mercê de interesses governamentais, como é o que ocorre no Brasil, principalmente no país todo, seja na Polícia Federal, Civil ou Militar. Então, eu teria a polícia judiciária atrelada ao judiciário como forma de instrumento de defesa da sociedade, trabalhando para produzir elementos probatórios. E o Ministério Público, dentro de um sistema acusatório, como parte, meramente parte. Bom, se o promotor quer ter o corpo, ou o Ministério Público quer ter um corpo jurídico, ou um corpo jurídico, perdão, um corpo pericial dele, tenha. Tudo bem. Contrata um de vocês, 10, faz concurso público, isso é o problema do Ministério Público. Se a Defensoria Pública quer ter lá um corpo pericial dela, tenha, contrata, faz concurso público, faz o que quiser. O advogado tenha lá no corpo dele, ou no escritório dele, um ex-perito, uma perita aposentada, um perito ativo, não sei, enfim. Mas o que eu sempre defendi e a ideia que sempre me excitou foi a ideia de que a polícia judiciária e a perícia criminal, porque no civil você tem o princípio da disponibilidade, pode querer, não querer, a qualquer momento você acerta, essa questão não se adequa. Mas a perícia criminal e a polícia judiciária deveriam estar diretamente ligadas ao poder judiciário. Por quê? Porque você garantiria a isenção, o Ministério Público iria lá pleitear junto ao juiz, tá? Pleitear junto ao juiz diligências, ou no caso, as diligências que o juiz tem que definir, né? Ou o Ministério Público, através de requisição, porque afinal de contas ele é um representante da sociedade, vai à autoridade policial, ingressa com a representação dele, e o delegado vai e pede, se existe necessidade de quebra de sigilo telefônico do cara fiscal, aí o juiz de direito aprecia. E vejam, essa ligação que eu crio não é uma ligação processual, tá? Seria uma ligação administrativa. A polícia judiciária vai trabalhar dentro do judiciário, não servindo ao juiz, servindo à sociedade, mas ali como ícone de força, blindada pela imparcialidade de um poder que não tem que estar beijando a mão do governo estatal. Por que isso? Porque, na prática, o que eu vejo? Nos meus 16 anos, já para 17 anos de carreira, eu vi coisas do arco da velha. E eu vejo crimes insolúveis que eram efetivamente fáceis de solucionar, simplesmente porque eu sempre vi uma perícia manietada. Eu costumo contar um caso que um fato interessantíssimo, né?
Dizem que hoje a estatística, não sei depois que veio a delegacia de homicídios, a estatística até então, onde eu acompanhei, era a cada 10 homicídios, 8 se passavam impunes. Tá certo? Hoje eu não sei se isso caiu ou se mantém nessa média. Mas já aconteceu um fato comigo, mais de um, na verdade, que foi inusitado. Que você tenha o Marcos da Silva atirando no João Roberto e fugindo do local do crime, não sendo encontrado, é razoável, né? Ele de repente bolou um crime bem feito e tal. Mas você não ter o nome da vítima é algo inenarrável. Eu tinha o autor do homicídio, mas eu não tinha a vítima. Ah, não tinha cadáver? Não, é pior do que não ter cadáver. Eu não sabia quem era aquele homem que estava morto. E eu tive que elaborar um quesito, na antiga quesitação, eu tive que elaborar um quesito assim. No dia tal, a tantas horas, João da Silva efetuou disparos de arma de fogo contra um elemento de cor negra, aparentando cerca de 30 anos. Eu não descobri o corpo. Quem é que ele matou? Então, para vocês verem a dificuldade que o judiciário às vezes tem de lidar com processos. Por quê? Porque a perícia foi sempre relegada a segundo plano. Bom, defunto não vota. Defunto não vota. Né? Então, o bonito mesmo é colocar no aterro do Flamengo 600, 800 policiais fardadinhos, né? Porque aquilo dá uma sensação de segurança muito grande, né? Então vem aquelas viaturas azuis e brancas, os soldados prestando continência, aquilo é bonito, aquilo dá voto, mas defunto não dá. E família de defunto ninguém lembra. E investigação vira papel. E quem for roubado vai reclamar da violência. Quem viu o roubo vai reclamar também, mas ele quer ter aquela sensação de segurança. Então a perícia é sempre relegada para segundo plano, pelo menos no Brasil. Por quê? Porque não há um interesse na injeção de capital em vocês. Então, já para encerrar, eu tinha 5 minutos para falar. A minha ideia, acredito que tenha sido por isso que a doutora Denise tenha me pedido para estar aqui hoje, é que eu sempre defendi isso. A autonomia plena e restrita da perícia, e ela, no âmbito criminal, para garantir um processo justo, inclusive de lealdade de partes entre Ministério Público e Defesa, né, é que a perícia, assim como a Polícia Judiciária, fossem extraídas do Poder Executivo e insertas no Poder Judiciário, não sob a ótica processual, que aí seria o juízo de instrução, sob a ótica de autonomia administrativa de gestão. Tá certo? Por quê? Porque aí nós poderíamos blindar a perícia e poderíamos blindar a polícia judiciária. E aí produzir procedimentos isentos, onde todos fossem garantidos. É o meu ponto de vista. Muito obrigado, desculpe o excesso se eu estourei o prazo. Aproveitando a pausa, vou convidar para compor essa mesa o senhor Sérgio Simões Caldas, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bom, aproveitando que o senhor subiu a mesa, vamos colocá-lo na fogueira. Passo a palavra agora, então, ao senhor delegado de polícia, Sérgio Simões Caldas. O senhor tem 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros de mesa. Eu perguntei aqui baixinho quantas pessoas já falaram. O doutor está falando, por enquanto, só eu. Porque, na realidade, a minha agenda foi equivocada, eu estava no Palácio, são 3 dias de reuniões de área integrada, né, em relação aos indicadores,
E eu pedi licença, como a minha exposição foi hoje pela manhã, para vir aqui, mas estava marcado na minha agenda, minha secretária marcou 4h30, eu peço perdão pela falha, por isso que eu cheguei após o horário. Bom, eu acredito que, pelo que eu escutei o doutor Alexandre falar, que o enfoque efetivamente está voltado para a questão dos benefícios que a autonomia da perícia pode trazer, não só para o processo, para a repressão aos crimes, mas especialmente à sociedade, né, que é o nosso grande cliente, a quem nós devemos efetivamente prestar o melhor serviço, com a melhor qualidade possível. E eu não vim aqui indicado pela chefia da Polícia Civil, né? Não foi o chefe de polícia que me indicou. Eu fui convidado pela presidente e amiga, a doutora Denise Rivera, e me pediu para participar modestamente desse debate. Eu fui coordenador de perícias no Rio de Janeiro em 1999, e depois disso fui subchefe de polícia por 3 anos. Em todos esses anos, eu tive um contato muito positivo com a perícia do Rio de Janeiro. Inicialmente, lá na primeira experiência de proximidade física da perícia e da atividade de polícia judiciária, foi em 1995, 96, eu tive a honra de ser o primeiro delegado regional de metropólole do Estado. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com setores, com serviços, na realidade, divisões de perícia criminal e perícia médico-legal no mesmo complexo de uma delegacia regional metropolitana, que tinha o nome fantasia de metropólole. E foi uma experiência muito exitosa, muito exitosa. Não sei se algum dos peritos está aí, mas a atual diretora do ML trabalhou conosco, a doutora Naura, atual diretora do ML, trabalhou conosco, o perito Coelho, que atualmente está prestando um serviço de excelente qualidade junto à divisão de homicídio, representando a Polícia Criminal, também estava naquele projeto, doutor Bonfá, já aposentado, e tantos outros. Nós tivemos um excelente período de relacionamento, com grandes trabalhos realizados. Depois disso, eu fui convidado para assumir a coordenadoria de perícia do Estado, em 99, quando mais uma vez eu tive um êxito e um prazer muito grande em trabalhar na época com 3 institutos no Estado do Rio de Janeiro. Hoje são 4, porque tem o laboratório do DNA, o PPGF. E durante todo esse período, o que eu percebi no Rio de Janeiro, e aí a culpa não é do atual chefe de polícia, não é da ex-chefe de polícia, da qual eu tive o prazer de ser subchefe por 3 anos, ou do anterior a ela, que era o doutor Alain, ou de qualquer outro. É questão cultural. Como o doutor Alexandre falou, a perícia ela não tem o tratamento e o investimento que ela precisa. E eu não sei se, pelo simples fato da gente dar uma autonomia administrativa para a perícia, se isso vai resolver. O que, sem dúvida, ela tem que ter é uma habilidade técnica. Isso aí eu acho que ninguém discute. Uma habilidade técnica é absolutamente indispensável. Agora, uma autonomia administrativa é discutível. Em alguns estados funcionam bem, em outros funcionam mal. Agora, o fundamental é que o governo entenda que a perícia é um órgão caro. Na Polícia Civil, e eu como administrador das finanças da polícia por 3 anos, pude perceber isso com bastante clareza, é o setor mais caro da atividade da Polícia Civil até hoje é a perícia, porque tudo que a perícia faz é caro, a tecnologia é cara, os reagentes são caros, a manutenção de todos os laboratórios são caros, e eu acho que acredito de forma bem rápida, porque meu tempo já está esgotado, é que nós vamos ter que convencer os executivos, ou quem sabe no futuro o judiciário, como é a proposta do doutor, que a perícia tem que ter um investimento, um carinho, uma atenção muito maior do que tem hoje. Eu acho que esse é o projeto mais importante que nós devemos adotar e optar. Obrigado pela atenção. Passo a palavra agora ao senhor Marcos, promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
senhor presidente, cumprimento e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento tão importante. Extremamente delicado no viés processual penal, que é a perícia, e junto com a perícia no processo penal brasileiro. Uma grande questão, as grandes nações, né, em que a perícia forense ela é tratada com o devido respeito, tem um índice de solução de delitos extremamente incrementado. Quando a gente vê em um momento oportuno, porque nós estamos em época de eleição, e a bancada da polícia é uma das maiores bancadas, tanto do Congresso Nacional como nas próprias assembleias, pelos estados afora, a gente não vê esses candidatos que posteriormente passam a ser mandatários do povo assumir um compromisso, que seria um dos mais relevantes, em aparelhar o Estado, né? O doutor Carlos acabou de mencionar que um dos grandes gastos da Polícia Civil no Estado do Rio é com a perícia, e eu voltaria a dizer que é muito pouco. É muito pouco em termos de pessoal, é muito pouco em termos de material, porque quando um pretenso candidato vai à tribuna pedir voto, eu vou acabar com a violência, eu vou acabar com a criminalidade. Eu falei, doutor, mas o senhor vai fazer isso como? Porque o doutor Alexandre Abraão tem 16 anos, eu já tenho 20 anos de Ministério Público, e cada dia eu vejo mais a criminalidade incrementar, cada dia eu vejo mais as leis penais afrouxarem. Na nossa época, doutor Alexandre, 16 anos atrás, furto era crime, receptação era crime. Hoje em dia é cesta básica e suspensão de processo. Essa semana eu peguei um réu, 8 condenações, bem verdade, por furto, crime sem violência, mas 8 condenações transitadas em julgado. Terminada a instrução criminal, condenado pela 9ª vez. Eu falei, doutor, o senhor não vai me soltar, não? O juiz disse ainda não. Porque está acostumado às 8 vezes que ele foi perante uma vara criminal, ao término da instrução ele era solto. Então, agora o senhor vai ficar um pouquinho para pensar no que o senhor está fazendo. Então a grande questão, é óbvio, que quando a gente fala, né, de independência de perícia, quando a gente fala de resolução de conflitos processuais penais, e quando alguém, né, que se pretende futuro mandatário de um cargo eletivo diz, eu vou diminuir com a criminalidade, não há, né, efetivamente não há como isso possa ser feito sem que haja, primeiro, controle de fronteiras, coisa que o Brasil não tem. Número 2, uma correta dimensão da lei penal. Hoje estava eu a debater o furto qualificado, né? Se o cidadão romper uma janela, entrar dentro de uma residência e furtar um CD, ou um aparelho de CD, R$100, R$200, a pena de 2 a 8 anos. O homicídio culposo de trânsito tem a pena de 2 a 4. Nunca se matou tanto no trânsito como se mata nos dias de hoje. Pessoas embriagadas saem por aí, rompendo e levando o braço dos outros presos na janela. Enquanto ele chega na delegacia para pagar a fiança, a família do morto está providenciando o enterro. Então é óbvio que você tem que ter uma gradação, que o legislador tem que definir exatamente o que é e o que não é relevante em termos penais e processuais para uma determinada sociedade. Mas eu já digo isso, e olha que eu sou professor, antes mesmo de ser promotor de justiça, eu tive a sorte de ser convidado por um ex-professor meu de faculdade para lecionar após um ano de formado, e
feito isso há mais de 20 anos. Por volta dos idos de 1960, os peritos aqui mais antigos, antes de recordar a excelência do serviço de perícia desse Estado, e o que fizeram os governantes desde então? Eles só diminuíram a carga de investimento, tanto em material quanto em pessoal. Não é possível que os peritos brasileiros não façam cursos no exterior, como se isso fosse uma vergonha nacional, e participar de cursos com as melhores polícias do mundo, para vir aqui repassar esse conhecimento. Um investimento maciço em perícia forense, para que nós possamos incrementar a taxa irrisória de solução de conflitos penais. Não há independência da perícia se não houver uma carga de investimento em material e em pessoal, de forma maciça e gradual, para que nós possamos incrementar a nossa taxa de resolução de conflitos. Quem estiver falando essa língua estará falando sério em reduzir de forma drástica os índices de criminalidade. Pela sua atenção, obrigado. Olá, boa tarde. A polícia ser um órgão autônomo e vinculado, sim, ao Poder Judiciário, dentro, evidentemente, de certa medida, porque também não pode perder a sua autonomia, ou seja, não tem uma relação com o Poder Judiciário, talvez administrativamente, enfim, com algum vínculo, mas, evidentemente, respeitar a independência funcional dos peritos. Lembro também de outro artigo muito importante, que é o artigo 105 do CPP, porque, na realidade, o mesmo rol de impedimentos, de suspeições, que são opostos com os magistrados, também são opostos em relação aos peritos. Isso, diga-se de passagem, não é uma exclusividade nossa. Em breve estudo de jeito comparado que eu fiz com essa palestra, isso é algo que se verifica, sem pensar muito, na Alemanha, isso é algo que se verifica na Itália, isso é algo que se verifica em Portugal, isso é algo que se verifica na Argentina. E no processo penal alemão é importante que se diga, a confiança na perícia é tamanha que nem há previsão de nomeação de assistente técnico pelas partes. Ou seja, se as partes, na realidade, tiverem algo contra o perito do juízo, que seja dito, que seja demonstrado, e se for o caso, que seja eleito outro perito. Então, na realidade, a autonomia da perícia é mais do que necessária, é algo que pode ser implementado de legislar, e na esteira de tudo que foi dito, basta que se tenha vontade política para tanto. Porque, de fato, não há como pensar numa política efetiva de repressão criminosa sem um maior aparelhamento, investimento, sem aumento de subsídios, de remuneração do corpo técnico, isso é fato. E tem um detalhe, entretanto, que me incomoda muito, é que, diferentemente, né, do que foi dito aqui, diferentemente, por exemplo, da preocupação do doutor Alexandre, né, com a perícia e se prestigiar a perícia, infelizmente, isso não se vê por aí. Por quê? Infelizmente, se verifica, muitas vezes, e contra a lei, uma intromissão muito grande, especialmente no corpo técnico do Ministério Público, no trabalho pericial. Por que, primeiramente, contra a lei? Porque o nosso Código de Processo Penal foi reformado em 2008 e, de fato, passou a ter a previsão, que antes não havia, da figura do assistente técnico. Porém, o assistente técnico, né, e a sua nomeação e constituição passa por uma série de requisitos legais. Primeiro, não teria lugar em sede de inquérito policial. E quero crer que a razão disso, pelo legislador, foi a inquisitoriedade do inquérito policial. Ou seja, pensar em assistente técnico só no curso de um processo. E, dois, na realidade, não para intervir concomitantemente com o trabalho do perito oficial, do perito do juízo, mas estabelecendo-se um contraditório sim, mas um contraditório diferido, um contraditório postergado. Porque, primeiramente, o perito oficial realizaria o seu laudo e, em cima desse laudo, se for o caso, vai ter o parecer do assistente técnico.
E natureza jurídica do assistente técnico e do laudo por ele realizado. Não é perícia. Na realidade, tem natureza de mera prova documental. Artigo 202 do CVP. É documento qualquer escrito. Porque perícia, na realidade, e a prova pericial, tá, tem que perpassar por uma série de requisitos legais, dentre os quais ou teremos um perito oficial ou teremos peritos, mínimos de 2, nomeados pelo juízo. O assistente técnico não se enquadra em nenhuma dessas duas provas e, portanto, o valor seria apenas o quê? Documental. Mas, infelizmente, muitos juízos não têm essa noção. E, infelizmente, por essa passagem, isso se estende até a tribunais inferiores do país. Como aconteceu aqui, eu trouxe a todos um julgado que me pareceu muito salutar, mas que impressiona até por ter sido decidido por maioria, e oriundo daqui do Rio de Janeiro. Com habeas corpus julgado pelo STJ 154.093, julgado em 9 de novembro de 2010, origem daqui do Rio de Janeiro, onde, por 3-2, portanto, votação muito apertada, se entendeu pela nulidade de uma sentença condenatória que havia se pautado inteiramente numa perícia realizada, na realidade, por um servidor público, porém vinculado ao corpo do Ministério Público. E é preocupante isso, porque tivemos uma sentença prolatada em primeira instância, lastreado com laudo dito pericial, que de pericial não tem nada. É mero documento. Que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e que só veio a ser reformado pelo STJ, quinta turma, e mesmo assim uma decisão apertadíssima, 3-2. Então, sem embargos de tudo que foi dito aqui, e que eu endosso em gênero, número e grau, é importante que o Poder Judiciário também tenha uma noção mais exata, mais escorreita, do que seja, primeiro, o sistema acusatório, e do que seja o papel do MP, tá, na ação penal, na persecução penal, que é o papel com todas as vênias que merecem brilhante Hugo Nico Tanzilli, mas não é de parte parcial. Isso chega a ser um contrassenso semântico, porque é inerente, tá, a qualidade de parte à parcialidade. Ou seja, afirmar que o MP seria parte imparcial é digno de deixar Machado de Assis dando cambalhotas no túmulo, porque definitivamente é uma ofensa à língua portuguesa. Não, o MP é parte. Por isso que existe o juízo adotando uma posição equidistante na relação processual penal. E se ele é parte, nós temos que reduzir o corpo técnico do MP à sua exata medida, ou seja, não é perito, é assistente técnico, não é laudo pericial e sim mera prova documental. E nunca o juízo, ainda que se vigore o princípio do livre convencimento motivado, poderá se satisfazer somente com essa espécie de prova. Isso, felizmente, ficou muito bem assimilado nesse julgado que eu citei do Superior Tribunal de Justiça, quinta turma, até porque a ordem foi concedida e esse processo foi anulado por conta da não realização da perícia. E espero vivamente que mais decisões como essa sejam tomadas, ou melhor dizendo, que decisões como essa não precisam ser tomadas, para que, desde a primeira instância, os juízos tenham noção de que não podem confundir assistência técnica do MP com perícia, porque a perícia é do juízo. Bem, é isso que eu tenho que trazer, enorme ter estado aqui. Obrigado a todos. Fundamental para todos nós. E, definitivamente, quando eu falei do banco de dados, nós temos um sistema, voltando a falar do nosso sistema de controle de polícia judiciária, nós já temos a semente, que vai chegar no meu tema de parcialidade, em Nova Iguaçu, do Juizado de Violência Doméstica de Nova Iguaçu, junto com o TJ, tá? Nós vamos fazer o primeiro juizado sem papel. Nós vamos efetivamente acabar com o papel na DEAN Nova Iguaçu. Tá? Acabaremos junto com o juizado, com certificação eletrônica. Mas para tudo isso estar pronto, só tem um minuto, tem que correr. Para tudo isso estar pronto, eu preciso do sistema de perícia pronto.
A gente tem um sistema SPT, tá? É óbvio que a gente vai agora partir de forma, chamando todos os atores, para a gente definitivamente ter o melhor sistema de perícia do Brasil, um sistema como é o nosso sistema de polícia judiciária, e agora mais essa perna do SPT, um sistema em que tudo é auditado e tudo logado. Eu sei quem entrou, quem consultou, de qual computador acessou. Para ter uma ideia, naquele caso da chinesa, que tem mais ou menos uns 3 anos, ela desapareceu na casa de câmbio lá na Barra, nós pegamos os policiais porque nós consultamos quem foi que consultou. Se foi, poderia ter sido um assalto, um sequestro, ou poderia ter sido uma mineira, que é uma extorsão. Se fosse uma extorsão, quais policiais que consultaram essa chinesa, a família dela? O nosso sistema loga. Loga, inclusive, a senha do chefe de polícia. Todos logam. A gente vai fazer isso para a perícia, vamos avançar no SPT, vamos integrar com a justiça, e aí a gente vai poder efetivamente cumprir o que é nas brilhantes palavras aqui do Dr. Marcos Paulo. Nós estaremos totalmente ligados à justiça, ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário. Polícia Civil, perícia, a perícia no mesmo status de vários departamentos nossos, todos, não sei se vocês sabem, na Polícia do Rio de Janeiro, o diretor de polícia técnica é um perito, não é diferente de outros estados que é um delegado. Tal o grau que a gente imagina de prestígio que a gente tem que dar para a polícia técnica. Integraremos com o TJ, teremos a primeira delegacia sem papel, com laudo pericial, certificação digital. Já tem o nosso processo de carteiras. As nossas carteiras, a partir do ano que vem, para todos os policiais civis, são carteiras com 2 chips, tá? Com certificação digital. E aí um adendo, é uma pena também na palavra do Dr. Alexandre Abrão, tá? do cadáver não identificado, é uma pena que o RIC, aquele processo único de identificação nacional, ali desde 1997, por interesses políticos, ela não foi para frente, né? É um retrocesso para a gente. E no mais, eu tenho certeza que no próximo congresso a gente vai estar falando desse sistema do SPT, da primeira delegacia sem papel, com todos os laudos tramitando eletronicamente junto ao TJ, para mostrar a maior autonomia que nós teremos da polícia e da perícia ligados diretamente ao Poder Judiciário. E aí, efetivamente, doutor Marcos Paulo, a gente, até em termos de economia para o Estado, a gente tem que ter somente um órgão pericial ligado ao juízo. E caso o juízo entenda que esse laudo deve ser contestado, que ele peça a um outro perito desse órgão técnico que refaça esse laudo. No mais, muito obrigado, senhores.